Olá pessoal, tudo bem? Videozinho surpresa. Nesse vídeo, o objetivo é só demonstrar um teorema, que é um teorema devido a esses três caras aqui, certo? O Cantor, o Bernstein e o Schroeder. E três matemáticos alemães aí, né? Três caras bem. Esses caras são bem foda, né? Pra você ter uma ideia, o Cantor, ele foi orientado. Ele teve dois orientadores, na verdade. Mas um orientador dele foi o Weierstrass. Esse Bernstein, o orientador dele foi nada mais, nada menos, bicho, do que o David Hilbert. Diga aí. E esse Schroeder, um orientador dele foi o Kirchhoff. Kirchhoff. Das leis de Kirchhoff para circuitos elétricos. Pois é, esse cara foi orientando do Kirchhoff. O teorema de Cantor, Bernstein e Schroeder é o seguinte. Vou passar para ele aqui. O teorema é esse, certo? O que é que diz esse teorema? Ele nos diz que se você tiver dois conjuntos não vazios e funções injetivas de A para B e de B para A, né? Uma função injetiva f de A em B e uma função injetiva b, g de B em A, então vai existir uma bijeção entre esses dois conjuntos. Certo? Teorema bem interessante, né? Para você garantir, então, que existe uma bijeção entre dois conjuntos não vazios quaisquer, basta você exibir uma função injetiva de um para o outro. E isso vai lhe garantir que existe uma bijeção. Claro, não necessariamente uma dessas duas funções vai ser a bijeção, certo? F pode ser apenas uma função injetiva, G apenas uma função injetiva também, e dessas duas funções injetivas a gente vai conseguir construir uma função H que é bijetiva entre esses dois conjuntos. Tá beleza? Esse teorema ele tem algumas aplicações importantes e uma aplicação que vale a pena comentar é uma que eu não sei se vocês chegaram a ver isso em álgebra linear, talvez eu até faça um vídeo depois fazendo a demonstração desse teorema, que é o seguinte. Em um espaço vetorial qualquer, quaisquer duas bases para esse mesmo espaço vetorial, elas terão a mesma quantidade de elementos, certo? Ok? Então, dadas quaisquer duas bases de um espaço vetorial, essas duas bases sempre vão ter a mesma cardinalidade, vamos dizer assim, que é a mesma quantidade de elementos nesses dois conjuntos, certo? E aí, inclusive em álgebra linear, né, essa quantidade de vetores que existe numa base para o espaço é o que a gente chama de dimensão. Beleza? É uma aplicação desse teorema aqui. Ok? Então, vejamos a demonstração desse teorema, certo? Eu já deixei escrito aqui só para adiantar, então vamos só comentar aqui as passagens da demonstração. Então, sejam f e g aí duas funções injetivas. Observe inicialmente que se as duas são injetivas, então a gente vai ter a seguinte coisa, né? Se qualquer uma das duas for sobrejetiva também, a conclusão do teorema é imediata, porque eu já estou supondo que as duas são injetivas. Se uma delas for sobrejetiva, então essa vai ser bijetiva e acabou, certo? Basta você pegar essa função e chamar de h. Tranquilo? Então, se uma delas for sobrejetiva, a conclusão é imediata, não tem mais nada o que demonstrar. Então, vejamos agora o caso em que nenhuma delas é sobrejetiva, mas ambas são injetivas, certo? Então, qual vai ser a ideia? Definir aí uma certa sequência de conjuntos do seguinte modo. Eu vou definir aqui um conjunto A0 como sendo o conjunto A menos a imagem da função g, certo?
Deixa eu aumentar o tamanho desse negocinho aqui. Então, vou definir o conjunto A0 como sendo o conjunto A menos a imagem da função g. Isso daqui, claro, vai ser um conjunto que é não vazio, porque eu estou supondo que a função g ela não é sobrejetiva, certo? Então, se ela não é sobrejetiva, a imagem dela não vai ser igual ao contradomínio, né? Que no caso da função g, lembre-se, né? A g ela sai de B para A, certo? Então, enfim, esse conjunto aqui ele é não vazio. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e definir agora o A1 como sendo como sendo o G de F do A0, o A2 como sendo o G do F do A1 e assim por diante, beleza? Definindo recursivamente esses conjuntos desse modo aqui. Cada AN é o G composto com F aplicado no AN-1. Tá certo? E aí, definido cada um desses caras, eu vou pegar a união de todos eles, certo? E chamar de A infinito. Tranquilo? E aí, vamos a algumas considerações. Primeiro que, se você pegar um elemento que não pertence a A infinito, então necessariamente esse elemento vai pertencer a G de B. De fato, se x não pertence a infinito, então ele não pertence a nenhum desses caras aqui. Em particular, ele não vai pertencer ao A0. Só que como A0 é igual a A menos G de B, se ele não pertence ao A0, então é porque ele vai pertencer ao G de B. Tá certo? É que a gente vai precisar lembrar desse fato durante a demonstração. Então, definidos esses conjuntos, agora a gente vai definir quem é a nossa candidata à bijeção. E a gente vai definir uma função h de A para B da seguinte forma. H de x vai ser igual a própria f de x se o x for um elemento do conjunto A infinito, e h de x vai ser igual a g a menos 1 de x se o x não pertencer a A infinito. E aí é onde vem essa observação que eu fiz aqui, ó. Se o x não pertence a A infinito, então o x pertence a G de B. Se o x pertence a G de B, então eu posso pegar a imagem inversa desse elemento, não é? Eu posso pegar a imagem inversa desse elemento porque o x está na imagem da G, né? Certo? Qual é a ideia, né? A G está saindo de B para A, e aí eu tenho um x aqui, pertencente à imagem da G. Se pertence à imagem da G, então vai existir um elemento em B, que vai ser o g a menos 1 de x, tá o quê? G de g a menos 1 de x vai ser igual a esse x. Tá certo? E esse elementozinho aqui, ele é único por causa da injetividade da função g. Tá certo? Enfim, então essa função h ela está bem definida, né? Dado x, eu vou associar a esse x f de x, nesse caso, ou esse elemento, neste caso aqui, certo? Então, o nosso objetivo agora é mostrar que essa função h, ela é bijetiva. Então, a gente tem que provar que ela é injetiva e provar que ela é sobrejetiva. Passemos aqui para a injetividade dessa função. Por que ela vai ser injetiva? Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que uma função é injetiva?
eu tenho que pegar dois elementos, certo? Dois elementos no conjunto A, tá? Porque a nossa função H ela vai sair de A para B. Então, eu vou pegar dois elementos em A e, se as imagens são iguais, eu tenho que provar que esses elementos são iguais. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, vejamos. Pegando dois elementos no conjunto A, a gente vai ter alguns casos a considerar. Quais são esses casos? O primeiro caso é o caso em que os dois elementos pertencem ao conjunto A infinito. O caso em que os dois elementos não pertencem ao conjunto A infinito. E ainda tem os casos em que você vai ter o x pertencendo a A infinito e o y não. E o outro caso que é o x não pertence ao A infinito e o y pertence. Mas esse caso daqui, ele é absolutamente análogo a esse daqui, tá certo? Não é à toa que eu botei aqui, ó, análogo ao anterior. Mas vamos lá. Analisar cada um desses casos. Nesse primeiro caso aqui, o que a gente vai ter? Se o h de x é igual a h de y, mas o x e o y pertencem a A infinito, então eu vou poder dizer o quê? Que f de x é igual a f de y. Por quê? Porque no caso em que os elementos pertencem a A infinito, h de x é definido como sendo igual a f de x. Beleza? Então, nesse caso aqui, se h de x é igual a h de y, mas x e y pertencem a A infinito, então h de x é igual a f de x, h de y é igual a f de y, portanto, f de x é igual a f de y. E aí, o que acontece? O x e o y vão ser iguais por causa da injetividade da função f. Tranquilo? Então, no caso em que x e y pertencem a infinito, a gente verificou o quê? Que h de x igual a h de y implica x igual a y. Beleza? Próximo caso. E se os dois não pertencem a infinito? O que vai acontecer? Então, se os dois não pertencem a infinito, então o h de x vai ser igual a g a menos 1 de x, por definição, e o h de y vai ser igual a g a menos 1 de y. Beleza? Pela definição da função h. Tranquilo? Daí o que acontece? Se o h de x é igual a h de y, então g a menos 1 de x é igual a g a menos 1 de y. E como g é uma função, se eu aplicar g dos dois lados, eu permaneço com a igualdade, certo? Eu permaneço com essa igualdade aqui. Só que g de g a menos 1 de x vai ser igual a x. E g aplicado em g a menos 1 de y vai ser igual a y. Consequentemente, o que a gente acabou de provar? Que se o h de x é igual a h de y, então x é igual a y. No caso de a gente ter, né, x e y não pertencentes a infinito. Tá certo? Próximo caso. E se o x pertence a infinito e o y não? O que vai acontecer? Aí vejamos. O que a gente vai provar aqui é que se o x pertence a infinito e o y não pertence a infinito, então veja que o x e o y não podem ser iguais, concorda? Né? Porque um pertence a um conjunto e o outro não. Então, os dois elementos não podem ser iguais, certo? Então, o que a gente vai provar é que o h de x e o h de y também não podem ser iguais. Então,
se o x e y, se o x pertence a infinito e o y não pertence a infinito, então, consequentemente, x e y são diferentes e, consequentemente, h de x é diferente de h de y, que é a outra forma, né? É uma forma alternativa de mostrar a injetividade de h, né? Se você pegar x e y diferentes, então as imagens devem ser diferentes também. Só que aí como é que a gente vai provar que h de x e h de y eles são diferentes? A gente vai supor que são iguais e ver qual é o problema que dá, certo? E o problema já está explicitado aqui, ó. Vamos ver. Então, vê só. Se o x pertence a infinito, então h de x vai ser igual a f de x pela definição de h. E se o y não pertence a infinito, então h de y vai ser igual a g a menos 1 de y, pela definição de h. Só que, se você aplicar a função g nos dois lados da igualdade, essa igualdade aqui se mantém porque g é uma função. Esse cara aqui vai dar igual a y. E esse daqui, por definição, é g composta com f aplicado em x. E aí, o que é que está dando de problema aqui nessa igualdade? Essa igualdade aqui está me dizendo que, por um lado, eu tenho, né, que g composta com f aplicado em x vai pertencer a infinito. Por quê? Porque por que isso vai acontecer, né? Porque como o x pertence a infinito, se ele pertence a infinito, então ele vai pertencer a um certo ak. Ó, se ele pertence a infinito, então ele vai pertencer a algum ak. Mas se ele pertence a algum ak, então quando eu faço g composta com f aplicado em x, esse elemento vai pertencer ao ak mais 1, né? Se o x pertence a ak, então g composta com f aplicado em x vai pertencer ao ak mais 1, por causa da definição, né? Desses caras. Beleza? Então, nesse momento aqui, o que a gente tem? Ó? Se o x pertence ao a infinito, então g composta com f aplicado em x também vai pertencer ao a infinito. Só que do lado de cá você tem um cara que pertence a infinito e do lado de cá um cara que não pertence. Né? Então, se essa igualdade fosse verdadeira, o y teria que pertencer, então, ao a infinito, o que contraria a nossa hipótese inicial do caso 3 aqui que eu estou levando em consideração. Beleza? Então, qual é a conclusão que a gente chega? É que essa igualdade aqui, ela não pode acontecer neste caso, né? Compreendido? E o quarto caso é absolutamente análogo. Beleza? É exatamente a mesma coisa. É só trocar x por y na demonstração do caso 3, certo? Que você obtém a demonstração do caso 4. Então, qual é a conclusão que a gente chega? É que, independente de em qual caso eu estou, né? Se os dois estão em A infinito, se os dois não estão em A infinito, ou se um está e o outro não, em qualquer desses casos, se o h de x for igual a h de y, então x é igual a y. Beleza? Então, h é uma função injetiva. Agora vamos demonstrar a sobrejetividade. A sobrejetividade é a seguinte. A gente precisa pegar um elemento no conjunto B. Aí só relembrando, H vai sair de A para B. Então, eu preciso pegar um elemento em B e provar que existe um elemento em A, tal que H aplicado a esse elemento de A vai ser igual ao elemento aqui em B. Beleza? Então, vamos lá.
Considere Z um elemento que pertence a B. Ok? Daí o que acontece? Ó? Seja x a imagem de Z pela função G. Certo? Concorda que esse elemento aqui ele pertence ao conjunto A? Sim, né? Porque a nossa função G ela sai de B para A. E aí, como eu peguei Z em B, então G de Z vai pertencer a A. Mas aí o que a gente vai fazer com esse elemento X aqui? O que a gente vai fazer? Primeiro, observe o seguinte, que se x é igual a g de z, então o z é igual a g a menos 1 de x. Beleza? Além disso, x pertence à imagem de g, isso aí, ok? E, portanto, o nosso x ele não pertence ao conjunto A0. Por que ele não pertence ao conjunto A0? Porque o conjunto A0 é o conjunto A menos a imagem, né? Certo? E como o x pertence à imagem da G, então esse nosso x ele não pode pertencer ao conjunto A0. Beleza? Mas, vamos lá. Isso é uma observação que a gente vai precisar daqui a pouco. Vamos ao primeiro caso. Sendo o x um elemento que pertence ao conjunto A, ele pode pertencer ao A infinito ou não. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro caso. Se o x não pertence a A infinito, o que dá para concluir? Dá para concluir o seguinte, ó. Se ele não pertence a infinito, então h de x vai ser igual a quem? Ao g a menos 1 de x, por causa da definição de h, né? Então, se x não pertence a infinito, então h de x vai ser igual a g a menos 1 de x, que é igual a z. Então, repare que eu consegui um elemento em A, tal que h aplicado a esse elemento é igual ao meu z. Beleza? Já terminei a demonstração de que ele é superjetivo? Não, porque eu estou verificando isso para o caso de A não pertencer a A infinito. Certo? Agora a gente tem que analisar outro caso. E se o x pertencer a A infinito? O que é que eu vou fazer? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o x pertence a infinito, então ele vai pertencer a algum AK, certo? Se ele pertence a infinito, então ele pertence a algum daqueles conjuntos AK. Só para voltar aqui, ó, definição do conjunto A infinito. É a união de todos os AKs. Se o x pertence a esse conjunto, ele vai pertencer a algum desses conjuntos AK. Por isso que eu digo aqui, ó, que vai existir um K tal que x pertence a AK. E eu ainda posso dizer que esse K é maior ou igual a 1 porque o meu x ele não pertence ao A0. Então, além de ele pertencer a algum conjunto AK, eu sei que esse K ele é maior ou igual a 1. Beleza? Só que o conjunto AK, por definição, é o G composto com F aplicado em AK menos 1. Certo? Então, veja só. Se ele pertence à imagem desse conjunto pela função composta, então eu posso dizer que vai existir um elemento no conjunto AK, tal que x vai ser igual a G composta com F aplicado a esse elemento A0. Tranquilo? E aí repare, ó, que o fato de que esse elemento x0 pertence ao AK-1 implica dizer que o x0 pertence ao conjunto A infinito.
Se ele pertence a infinito, aí o que acontece se eu aplicar h nesse elemento? H de x0 vai ser igual, então, a f de x0, pela definição de h. Beleza? Só que f de x0 eu posso escrever como sendo g a menos 1 de g de f, aplicado em x0. Certo? Por causa disso aqui, né? G a menos 1 de g composta com f aplicado em x0 vai ser a mesma coisa aqui. G a menos 1 composta com g aplicado em f de x0. E isso daqui é a identidade e, portanto, isso daqui é f de x0. Beleza? Então, continuando aqui a nossa demonstração. Então, h de x0 vai ser igual a f de x0, que é igual a isso daqui, só que, por sua vez, isso que está aqui é igual a x, e, portanto, eu vou ficar com g a menos 1 de x, que é isso aqui. E quem é g a menos 1 de x? G a menos 1 de x é igual a z. Então, qual é a nossa conclusão? Qual é a conclusão? É que, no caso em que o x pertence a infinito, embora o h de x não seja igual a z, eu ainda assim consigo um elemento que pertence a infinito, tal que h aplicado a esse elemento é igual a z. E mais, né? Se ele pertence ao A infinito, então ele pertence a A, né? Tá beleza? Ele é um elemento que pertence a A. Eu não sei se ficou claro, eu não sei se é claro para vocês, mas espero que seja, que esse conjunto A infinito, ele é um subconjunto do conjunto A. Tá certo? Beleza? Ele é um elemento, ele é um subconjunto de A. Porque, veja só, esse primeiro cara, ele é um subconjunto de A, né? Porque ele é o conjunto dos caras que estão em A, mas não estão na imagem de G. Aí quem vai ser o A1? Vai ser G composta com F aplicado em A0. Beleza? E aí, ó, qualquer elemento que você pegar em A0, quando você aplica F, você vai estar em B, e quando você aplica G, você vai estar em A. Certo? Então, a imagem do conjunto A0, por essa composição, vai estar contido no conjunto A. Então, o conjunto A1 está contido em A. Aí o mesmo vai acontecer com o conjunto A2, com o conjunto A3, com cada um desses conjuntos AK. E aí, como todos eles estão contidos no conjunto A, quando você fizer a união entre todos eles, isso vai ser um subconjunto do conjunto A. Beleza? Então, retornando aqui, o que a gente acabou efetivamente provando é que existe um elemento que pertence a A, que é o H0, que é o x0, tal que h de x0 é igual a z. Ou seja, desde que eu pegue um elemento que pertence a B, pegando um elemento que pertence a B, eu sempre vou conseguir um elemento que pertence a A, tal que H aplicado a esse elemento, o resultado vai ser Z. Então, a gente provou assim que a nossa função H ela é sobrejetiva. E aí,
Como a gente provou, então, que ela é injetiva e sobrejetiva, portanto, H é bijetiva. Beleza? Então, essa é a demonstração que eu vejo como uma das mais simples de entender, certo? Demonstração desse teorema do Cantor, Bernstein, Schroeder, certo? Beleza? Então, esse foi o vídeo de agora, certo? Vídeo aí gravado em pleno feriado. Beleza? Então, até o próximo. Tchau.